Olá, alunos do sétimo ano! Nessa aula de número 50, a Pro vai fazer uma revisão para avaliação do terceiro bimestre. E o nosso primeiro assunto é razão e proporção. Então, vamos ver aqui esse exercício da apostila do COC. Um retângulo tem as medidas mostradas na figura. Ele será usado como base para criar o logotipo de uma empresa. Será necessário definir a razão entre duas medidas, podendo-se ampliar e reduzir a imagem com mais facilidade. Calcule a razão entre as medidas da altura e da base, nesta ordem. Então, quando ele fala nesta ordem, nós temos que prestar atenção na ordem que ele está pedindo. Então, volta, leia mais uma vez. Calcule a razão entre as medidas da altura. Então, a minha altura é 30 centímetros. E da base. E da base está meio metro. Nós não podemos trabalhar com medidas de unidades diferentes. Então, nós vamos ter que passar esses 0,5 metros para centímetros. E aqui está a conversão, ó. 30 centímetros sobre 50 centímetros. 0,5 metros corresponde a 50 centímetros. Simplificando a minha fração, divide por 10 em cima, divide por 10 embaixo, nós encontramos 3 quintos. Então, a razão que ele quer é de 3 para 5. Agora, o próximo exercício é de um pintor, que ele vai misturar duas cores, e ele precisa de uma proporção para fazer essas cores. Então, ele vai misturar 1,5 litro de tinta azul com 500 ml de tinta vermelha. E ele quer também a proporção em fração irredutível. Então, até eu não conseguir mais simplificar essa fração. Então, vamos lá. Novamente, a gente tem unidades de medidas diferentes. Temos litros e mililitros. Então, nós vamos passar tudo para mililitros. Então, ó, 500 por 1,5 litros. Então, 500 mililitros, 1,5 litros é igual a 1.500 mililitros. Aqui, nesse caso, a apostila está dividindo o número por 500, porque 1.500 é múltiplo de 500. Então, nós vamos dividir por 500 em cima, deu 1, divide por 500 embaixo, deu 3. E a razão que ele quer é de 1 para 3. Então, a cada parte de tinta azul, ele coloca 3 partes. Não, é o contrário, galera. Ó, 1,5 litro é de tinta azul. Então, a cada 3 partes de tinta azul, ele coloca uma de tinta vermelha. Esse exercício do suco, ele é bem bacana para a gente ver a razão e a proporção. Então, fala lá, ó. O menino, ele faz o suco com 3 partes de suco concentrado para 6 partes de água, o Beto. A Carol, ela costuma misturar 2 partes de suco para 4 partes de água. Para a gente saber se eles estão trabalhando na mesma proporção, nós temos que encontrar a fração irredutível de cada um deles. Então, aqui, ó, do Beto, ele faz de 3 para 6, fração irredutível é meio, dividiu por 3, o numerador e o denominador. Da Carol, é 2 quartos, dividiu também por 2 e deu meio. Se chegou na mesma razão, galerinha, eles estão fazendo a mesma proporção para o suco, só que ela faz um pouco a mais de suco. Não, ele que faz, né? O Beto faz um pouco a mais de suco. Então, mas a razão que eles estão trabalhando é a mesma. São razões equivalentes, ó. Tá aqui, ó, as duas razões são equivalentes? Sim, porque elas deram a mesma fração irredutível quando eu fiz a simplificação. A proporção na situação descrita, se sim, escreva. Sim, a proporção. 3/6 é uma fração equivalente a 2 quartos. Então, eu posso escrever uma igualdade. Agora, esse exercício 4 também era bem bacana, aconselho vocês fazerem ele todo novamente. Usando a fração equivalente, identifique como verdadeira ou falsa cada sentença indicada. Sendo verdadeira, escreva a proporção indicada. Então, vamos lá.
2 está para 3, assim como 4 está para 6. Então, nessa ordem, nós vamos escrever o que nós lemos. 2 está para 3, é 2/3, assim como 4 está para 6. Aqui, o que nós podemos fazer? Nós podemos simplificar. Não é simplificar não, galera. O que o livro fez? Ele pegou a fração menor e fez chegar na maior, ó. Então, ele pegou 2/3, multiplicou por 2 em cima, multiplicou por 2 embaixo e chegou na fração 4/6. Se eu conseguir transformar 2/3 em 4/6, então, logo, é verdade essa igualdade, essa proporção, e 2/3 é igual a 4/6. Elas são frações equivalentes. Esse exercício 4, ele é na página 110 e vocês podem refazê-lo para sentir qual é verdadeira e qual é falsa das afirmações aí do livro, tá bom? No exercício 7, escreva uma proporção que use os seguintes números como seus termos. Então, nós vamos escrever a proporção de acordo com, como se ela fosse verdadeira. Então, eu não vou escrever na ordem que está aqui, 4, 3, 6 e 2. Eu preciso pensar um pouquinho para que elas fiquem equivalentes. Então, se eu pegar 4/3, 6/2 não é equivalente. Então, eu tenho que pensar na posição que eu vou colocar esses números para que tenha uma proporção entre eles. Então, vamos lá. 2/3, ó, se eu pegar 2/3, eu multiplico por 2 dá 4, multiplico por 2 dá 6, resolvi o meu problema, ó, 4 e 6 está aqui na segunda fração. Então, essa é uma forma de montar uma proporção com esses números que estão aqui em cima. Tá ok? No exercício 8, use as frações equivalentes para determinar o valor de x em cada uma das proporções dadas. Se nós temos aqui uma igualdade, né, uma proporção, 5 está para 7, assim como 45 está para x, o que o livro quer é que você determine o valor desse x aqui, ó. Como que eu vou fazer isso? Então, nós vamos multiplicar em x. Eu multiplico 5 vezes x, que é 5x, 7 vezes 45. Depois, eu passo 5 dividindo e o x deu 63. A mesma coisa eu vou fazer aqui na letra B. 15 vezes 6, 18 vezes x. Então, ficaria 18x. Então, ficaria, ó, 18x e 15 vezes 6, que deu 90. Então, ó, eu passo agora o 18... Ah, propôs errado, espera só um minuto. Então, eu passo o 18 dividindo o 90, e 90 dividido por 18 vai dar 5. Esse é bem facinho, né, gente? Para encontrar a letra que você quer, apenas multiplicar em x. Então, toda vez que eu tenho uma igualdade, eu tenho o sinal de igual aqui, com duas frações, eu multiplico em x até isolar esse x para achar o valor. Agora, aqui no exercício 10, nós temos, na mistura de certas cores de tinta, usam-se 2 partes de tinta verde para 3 partes de tinta azul. Se forem utilizadas 6 latas de tinta verde, quantas latas iguais de tinta azul devem ser usadas? Então, montando aqui a nossa relação, ó. Se eu tenho 2 para 3 e eu quero usar 6 da mesma lata, ó, na mesma linha, estão as tintas verdes, ó. 2 partes de tinta verde está no numerador, então 6 de tinta verde tem que estar no numerador também, reto. E o x vai ficar na onde eu tenho que descobrir quantas partes de tinta azul serão. Aqui poderia ter multiplicado em x. Porém, o livro fez vocês pensarem na fração equivalente. Então, 2 vezes 3 dá 6. Quanto vezes 3 vai dar o seu x? Então, 3 vezes 3, que dá 9.
Então, devem ser usadas 9 latas de tinta azul. Exercício 2. Aplique a propriedade fundamental das proporções e verifique se os pares de razões dados são proporcionais. Então, nós temos 4/6 e 10/5. Para isso, eu vou multiplicar em x, 4 vezes 15, tem que ser igual a 6 vezes 10. Se deu 60 igual a 60, deu o mesmo número dos dois lados, significa que as grandezas são proporcionais. E esta é uma propriedade que nós aprendemos, né? Na letra B, também, 16 vezes 3, 6 vezes 8. Deu 48 igual a 48, são proporcionais. Porém, olhem a letra C e a letra D. Eu tenho 8 vezes 15, 10 vezes 14. Dá 120, 140. Então, aqui não há proporção, galera. Então, não são proporcionais, é falsa essa afirmação. Aqui na letra D também, 12 vezes 21 é igual a 16 vezes 18. Então, aqui deu 252 e aqui deu 288. Isso é falso, esses números não são iguais, as grandezas não são proporcionais. Exercício 8. Encontre o valor de x em cada proporção, aplicando a propriedade fundamental das proporções. Então, a propriedade fundamental é a multiplicação em x. Eu faço 5 vezes x mais 1, 2 vezes 6. Então, repara que ele colocou parênteses, porque quando eu multiplico 5 por essa expressão, eu tenho que multiplicar o 5 pelo x, que dá 5x, e eu tenho que multiplicar o 5 também pelo 1, que deu 5. 2 vezes 6, 12. Continuou a resolução, a fração é 7/5. Pode deixar na forma de fração. Na letra B, também a mesma coisa. 3 vezes 2x, 9 vezes 8. 3 vezes 2x é 6x, 9 vezes 8 é 72. Passa o 6 dividindo, 72 dividido por 6 é 12. Agora, a gente vai ver a proporção nos retângulos. Então, um pôster deve ser criado por meio da ampliação de uma fotografia com medidas de 10 por 15. A base, que é o maior lado desse pôster, deverá medir 300 centímetros. Sobre essa situação, responda o que se pede. Quanto deverá medir a altura do pôster? Então, nós temos lá, a proporção é de 10 para 15, então 10 sobre 15. A proporção não, as medidas, né? Ele é 10 por 15. Então, 10 por 15. E aí fala, a base maior, então a maior é embaixo, então embaixo que eu vou colocar o 300. Cuidado na hora de montar as frações. Então, aqui, se a base maior aqui é 15, aqui está falando que é a base maior, eu vou colocar embaixo, então. Eu vou colocar no lugar do denominador. E no lugar de cima, a medida que eu quero encontrar é o x. Multiplica em cruz, vai dar 3.000, que depois divide por 15. E aí chegou no valor de 200. Ainda sobre retângulos, a gente tem que calcular a razão dada na forma irredutível entre a altura e a base do retângulo A. Então, na letra A, a gente vai olhar apenas o retângulo A. Então, vai ser 9 por 21, porque ele quer a altura e a base nesta ordem. Então, 9 por 21. Na fração irredutível, eu divido aqui por 3, eu divido aqui por 3. Deu 3 sétimos. Na letra B, ele quer que faça a mesma coisa com o retângulo B. Então, é a altura, que é 12, e a base, que é 28. Também vou simplificar. Aqui dividiu-se por 4. 12 dividido por 4 é 3. 28 dividido por 4 é 7. Deu 3 sétimos. Repare que as frações são iguais. E, de acordo com as razões anteriores, os dois retângulos são proporcionais? Eles são. Por que eles são? Porque a fração irredutível deu a mesma. Significa que esse daqui,
aumentou proporcionalmente para chegar aqui no tamanho desse b. Então, eles são proporcionais. Aqui eu peguei na internet para vocês um resuminho sobre grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, quando eu falo em grandezas diretamente proporcionais, eu tenho que multiplicar cruzado, né? Aquela multiplicação em x. E aí, ó, fica nessa posição. Eu multiplico o A pelo D e o C pelo D. E aí tem um exemplo aqui legalzinho, ó. O aumento de uma implica no aumento da outra na mesma proporção. Então vamos lá, ó. O refrigerante estava 8 e foi para 20. Aumentou, né? Daqui para cá aumentou. Colocou a setinha aqui para baixo. O preço, se eu compro 8 refrigerantes, vai dar 16. Se eu compro 20, vocês concordam que o preço também vai aumentar? Então, quando as duas grandezas, a setinha está para o mesmo lado, a quantidade aumenta dos dois lados. Então, ó, aumenta a quantidade de refrigerantes, então também aumenta o preço. E aí ela provou isso aqui, ó. 8 vezes x é multiplicado em cruz, ó, é cruzado. Então, 8 vezes x, 20 vezes 16. 20 vezes 16 deu 320, passa o 8 dividindo, 320 dividido por 8 é 40. Então, aqui no lugarzinho do x, seria 40. Para grandezas inversamente proporcionais, nós temos que multiplicar na linha. Então, nós multiplicamos as grandezas no sentido reto, ó, A vezes B e C vezes D. O aumento de uma implica na redução da outra. Então, ó, quando uma aumenta, a outra diminui. É isso que nós temos que ver. Então, vamos lá, vamos entender. Aqui, ó, tem um carro a 80 km por hora em 15 minutos. Se ele diminuir a velocidade, quanto será esse tempo? Então, ó, ele está diminuindo a velocidade, mas o tempo vai aumentar. Então, a grandeza ela é inversa. Ó. Uma setinha ficou para cima, a outra ficou para baixo. Então, vamos provar isso. Lembra que aqui a gente multiplica reto? Então, quando eu pegar os dados aqui na minha tabela, eu vou multiplicar 60 por x, para ficar do lado esquerdo, e que é igual a 80 por 15. Aqui eu não inverto para multiplicar, galera. Então, 60x é igual a 1.200. X é igual a 1.200 dividido por 60, e x, então, é 20. Repara que aqui os minutos aumentaram, e aqui o quilômetro por hora diminuiu. Beleza? Agora aqui nós temos um exemplo quando a gente utiliza números diretamente proporcionais. Um sabor de picolé de frutas caseiro é feito com 2 partes de suco de limão e 3 partes de suco de acerola, e ainda 5 partes de suco de maçã. Para preparar 6 litros da mistura dos 3 sabores, quantos mililitros de cada sabor deve-se usar? Então, vamos lá, nós temos 3 grandezas aí, sendo x a quantidade de suco de limão, y a quantidade de suco de acerola e z a quantidade de suco de maçã. Então, a gente vai usar letras no lugar desses sucos. Então, x é limão, y é acerola e z é maçã, beleza? Então, são 2 partes desse daqui, 3 partes do y e 5 partes do z. Como nós temos o total, a gente pode usar a propriedade da soma. Então, eu vou somar x mais y mais z, 2 mais 3 mais 5. Somando esse total aqui, eu sei, ele me fala lá, ó, são 6 litros. Só que ele quer em mililitros, então eu transformou 6 litros em 6.000 para dar em mililitros. E 2 mais 3 mais 5, que é 10. Feita a divisão, encontramos o número 600. Esse 600 é a constante K, que nós já vamos trabalhar com ela. O que eu posso fazer? Eu posso igualar cada uma das frações a esse número 600 para eu encontrar qual é o valor da minha letra. Então, vamos lá.
Se eu tenho x dividido por 2 igual a 600, eu peguei a primeira fração e igualou a constante k. Eu vou multiplicar em cruz. Vai ficar x, que é igual a 2 vezes 600, 1.200. Agora, eu faço a mesma coisa para o y. 3 vezes 600 é 1.800, então do y vai usar 1.800 mililitros. Do z, 5 vezes 600 é 3.000, então x é igual a... X não, o livro bugou aqui, né, galera? Aqui é y e aqui é z, beleza? Então, z é igual a 3.000. Então, deve-se usar 1.200 de suco de limão, 1.200 mililitros, 1.800 mililitros de suco de acerola e 3.000 de suco de maçã. Agora, pensando um pouquinho nas grandezas diretamente proporcionais, nós temos aqui um exemplo da menina, Gabriela, que gostava de inventar receitas de vitaminas de fruta. A mais recente que criou tem 450 ml de litro, 450 mililitros de leite, 8 morangos do tamanho médio, uma banana e 3 colheres de sobremesa de açúcar. Ela pode alterar a quantidade dessa vitamina preparada mantendo a mesma proporção. Então, vamos lá. Calcule a quantidade de morangos médios que ela deverá usar caso utilize 1,8 litros de leite. Então, vamos lá. Primeiro, vamos transformar 1,8 em mililitros. 1,8 litros em mililitros. 1,8 litros é a mesma coisa que 1.800 mililitros. Então, eu vou pegar o 450 ml de leite em relação a 1.800, que é o que ela quer descobrir. Se na receita ela usava 8 morangos, quantos morangos ela vai ter que usar para essa quantidade agora nova de leite? Multiplica-se em x, então fica 450 vezes x, 1.800 vezes 8. Depois eu passo 450 dividindo, x é igual a 32. Agora, na letra B, a proporção criada é entre 8 colheres de açúcar e o leite. Então, vamos lá. Quantos mililitros de leite ela deverá usar? Então, ele pegou a quantidade do leite sobre a quantidade do açúcar. E aí, lá em cima, ó, são 3 colheres de sobremesa de açúcar para 8 morangos. Galera, a Pro falou errado. Esse 8 aqui não é de morango, é a 8 colheres de açúcar que está aqui no enunciado, tá bom? Então, aqui, ó, é a quantidade de leite, aqui quantidade de açúcar. Se lá na receita inicial usa 450 para 3 colheres de açúcar, se eu usar 8 colheres de açúcar, que está aqui no enunciado, quanto que terá que usar de leite? É assim que eu leio, tá bom? Então, eu vou multiplicar em cruz, vai ficar y igual a 1.200. Na letra C, caso sejam usados 20 morangos, quantas colheres de açúcar ela deverá usar? Então, a mesma coisa. Agora, eu vou pegar morangos em relação ao açúcar. Então, na receita inicial, eram 8 morangos para 3 colheres de açúcar. Agora, ela quer com 20 morangos e eu não sei quanto será a quantidade de açúcar. Multiplica também em cruz até isolar esse z. Ela precisará de 7,5 colheres de açúcar. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre números inversamente proporcionais. Lembra lá do nosso resumão? Então, agora nós não vamos mais multiplicar em cruz, nós vamos multiplicar em linha reta. Então, a seguir, são apresentadas em cada item sequências numéricas com números inversamente proporcionais. Sabendo disso, determine o valor de x e de y. Então, ó, é como se eu tivesse uma tabelinha, 5 na frente do 4, x na frente do 2, y na frente do 10, tá bom? Então, vamos lá. Fica assim, ó. 5 vezes 4 é o valor que eu tenho já, então é 20. Então, a nossa constante, ela será 20. Então, x vezes 2 é igual a 20.
passo o 2 dividindo, x é igual a 10. Y vezes 10 é igual a 20 também. Então, eu passo 10 dividindo e nosso y é 2. Então, aqui no lugar do x é 10, no lugar do y é 2, para essas grandezas ficarem inversamente proporcionais. A mesma coisa aqui na letra B, eu faço 6 vezes 4, 8 vezes y, x vezes 12, igualo tudo. 6 vezes 4 é 24, então a nossa constante k é 24. 12 vezes x é igual a quem? Ao 24 da minha constante k. Passo 12 dividindo, x é igual a 2. 8 vezes y é igual a 24 também. 8 vezes y é igual a 6 vezes 4, que é o 24. Então, eu passo 8 dividindo, o y fica 3. Agora, grandezas inversamente proporcionais. Eu tenho aqui uma tabela com ganhadores de um prêmio. E se o prêmio era de 240 mil e a gente tem só um ganhador, ele ganha mais, concorda? Ele ganha o total do valor do prêmio. Então, ele ganha 240 mil. Se eu tenho dois ganhadores, esse prêmio de 240 mil será dividido por 2. Então, cada um ganha apenas 120 mil. Se eu tenho 3 ganhadores, agora o prêmio de 240 mil vai dividir por 3. Então, nós temos apenas 80 mil. Se eu estiver dividindo por 4, cada um só receberá 60 mil. Isso é importante para a gente entender as grandezas inversamente proporcionais. Repara que o número de ganhadores ele está aumentando, porém o prêmio ele está diminuindo o valor do prêmio que cada pessoa irá receber. Isso significa grandezas inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra diminui. Se duplicarmos a quantidade de ganhadores, o que ocorre com o respectivo prêmio? Então, se aumentar ganhador, o prêmio fica reduzido. E aí, no primeiro caso, é a metade. Se quadruplicarmos a quantidade de ganhadores, o que ocorre com o respectivo prêmio destinado a cada ganhador? Então, se nós quadruplicarmos, o prêmio também fica reduzido à quarta parte. Se eu multiplicar por 4 o número de ganhadores, eu tenho que dividir o prêmio por 4, diminuindo assim o valor que cada um vai receber. Agora, na letra C. Considerando que cada linha da tabela indica uma grandeza, elas são inversamente proporcionais? Sim, a Pro já explicou, né? Uma está aumentando, a outra está diminuindo. Ficamos por aqui, galera. Espero que tenha surtido efeito essa revisão. Beijos e bye bye. Boa prova!